Iremos dar continuidade ao assunto de funções oxigenadas. Hoje iremos estudar duas funções, éter e éster, certo? Eu irei fazer o vídeo em duas partes para que fique bem explicado. O éter. Os éteres são compostos orgânicos que possuem elemento oxigênio entre os carbonos. Então, as funções oxigenadas estará presente o elemento oxigênio. Quando eu tenho esse oxigênio entre dois carbonos, ou seja, entre dois compostos derivados de hidrocarbonetos, ou seja, carbono e hidrogênio, e o oxigênio no meio, eu estarei falando de um éter. Olha o exemplo. Eu tenho o oxigênio entre dois átomos de carbono. Então, o éter, a função orgânica é o oxigênio entre dois carbonos, para ficar mais fácil. Agora, a nomenclatura será um pouco complicada. Preste muita atenção. A nomenclatura, segundo a IUPAC, será formado da seguinte maneira. Nós teremos, preste atenção, grupo menor mais ox, e seguido do nome do grupo maior. Que grupos são esses? Atenção, se eu tenho o oxigênio entre dois átomos de carbono, nós iremos chamar de grupos as partes que estão dos lados do oxigênio. Então, isso aqui será um grupo, esse aqui será outro grupo. E eu sempre terei por exemplo, aqui eu tenho um CH3, só um átomo de carbono. Então, esse grupo é menor do que esse outro. Eu tenho dois átomos de carbono, aqui eu tenho só um. Então, grupos será o que estará do lado direito e esquerdo do oxigênio. Eu terei sempre menor ou maior, ou então grupos iguais. Então, nomenclatura, a primeira, da IUPAC, eu irei pegar o grupo menor, colocarei a terminação ox e eu darei o nome do grupo maior. Exemplo, aquele exemplo lá de cima. Eu tenho um oxigênio, é um éter, entre carbonos, tenho dois grupos, grupo 1, grupo 2. Esse grupo, ele é o MET, um átomo de carbono. O segundo grupo, ET, eu tenho dois átomos de carbono. Então, o MET é menor do que o ET. O MET, um átomo de carbono, será menor do que dois átomos de carbono. Então, o nome desse composto, eu pego o grupo menor, acrescenta a terminação ox e o nome do grupo maior. Então, o nome desse composto será, grupo menor é o MET. Então, eu escrevo MET com a terminação ox, metox. E o grupo maior, dois átomos de carbono, ligações simples, metox, etano, certo? Então, eu irei pegar grupo menor, terminação ox, e o nome do outro grupo, maior, será um hidrocarboneto. Segundo exemplo, eu terei o oxigênio ou o éter, dois grupos, desse lado, do outro lado. Nesse primeiro lado aqui, eu tenho três átomos de carbono. Nesse outro, só dois. Dois átomos, prefixo et, prop, três átomos de carbono. 3 e 2. Menor, só que tem dois. Nomenclatura. Pego o nome do menor, acrescento a palavra ox, etox, 3 átomos de carbono, etox, propano. É fácil, mas tenha cuidado que vai ter outros mais na frente. Mais um exemplo. Agora, o nome do hidrocarboneto será diferente, que é a ligação dupla. Eu tenho um grupo menor, só um átomo de carbono. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Será o maior.
Nomenclatura, nome, grupo menor, metóx. E o grupo maior, eu tenho 4 átomos de carbono com a ligação dupla, etox, buteno, certo? Essa nomenclatura será a nomenclatura da IUPAC. Grupo menor, grupo maior. Menor acrescenta a palavra, a terminação ox, e o grupo maior eu colocarei o nome referente a ele. Nesse caso, ó, but, ligação dupla, buteno. Nesse caso maior, 3, prop, ligações simples, propano. O nome usual, eu terei que começar a palavra com o nome éter, certo? Eu irei fazer o seguinte: éter, mesmo sentido da outra, olhando os grupos. Éter mais grupo menor mais grupo maior, com a terminação ico. Mais ico nós iremos fazer ílico, devido ao nome da ramificação, no caso como se fosse, certo? Usual, nome menor mais maior, terminação ílico, colocando o nome éter no início da palavra. Exemplo, o mesmo exemplo do anterior. Eu tenho 2 grupos, menor, maior. Nomenclatura usual, palavra éter, o nome do grupo menor. O nome do grupo menor será o met, ou seja, essa aqui é a ramificação, como se fosse, né? Ramificação, metil. Então, o nome desse composto será éter metil, que é o grupo menor, mais o grupo maior com a terminação ílico. Éter metil, grupo maior, et. Éter metil etílico, terminação ílico, no nome maior. Então, da IUPAC, eu iria acrescentar ox no grupo maior, certo? No grupo menor, no caso aqui o et, né? Grupo menor, acrescento ox, e aqui eu acrescento o nome ílico no nome maior. Cuidado. Exemplo, eu tenho 2 átomos de carbono, é o maior, um átomo de carbono menor. O oxigênio separa os 2. Nome éter metil etílico, grupo menor, grupo maior, terminação ílico. Mais um exemplo. Eu tenho o oxigênio dividindo 2 partes. 2 partes. Qual é o grupo menor? O grupo menor é esse. 2 átomos de carbono. É o etil. Grupo maior, esse com 3 átomos. É o propil. Então, nomenclatura usual. Éter, escreva a palavra éter, certo? Nome do grupo menor. O grupo menor será o de 2 átomos de carbono, que tem 2. É o etil. Éter, etil, e o nome do grupo maior, seguido da terminação ílico. Éter, etil, propílico. Esse é o nome usual. Nome inicia-se com a palavra éter, mais grupo menor, e o grupo maior eu acrescento a palavra ílico. Os grupos são entre os 2 oxigênios. Mas uma observação, porque em alguns livros na internet você irá também encontrar outro tipo de nomenclatura do éter. São 3. Esse outro tipo é uma segunda maneira que a IUPAC também aceita. A nomenclatura será oficial também. Como que vai ocorrer esse outro tipo de nomenclatura do éter? Eu irei fazer radical mais radical. E a palavra éter. Que radical são esses? São os grupos, são 2, entre o oxigênio entre 2. Então eu irei pegar escrever o outro seguido, e a terminação, agora a palavra éter, aparece no final. E observação interessante, isso é importante.
Esses radicais será escrito em ordem alfabética. Veja aquele mesmo exemplo. Eu tenho metil, etil. Então eu tenho um radical. Olha, radical é grupo. Cuidado. Grupo metil, grupo etil. Ordem alfabética. Quem vem primeiro? É o E. Então esse composto, outro tipo de nomenclatura será nome do radical, ordem alfabética. Etil, metil e a palavra éter. Beleza? Mais um exemplo. Eu tenho grupo com 2 átomos de carbono, radical etil, radical propil. Ordem alfabética, o E vem primeiro. Etil, propil, éter. Esse nome é uma nomenclatura usada como oficial. Caso você encontre, são 3. Beleza?